Olá, queridos amigos. Eu me chamo Rita. Estamos aqui reunidos mais uma vez para esse encontro, para estudar um pouquinho o Evangelho, as palavras do nosso Mestre Jesus. Nesse formato ainda distanciados em função da pandemia, mas nem por isso deixamos de escutar as palavras do Cristo e trazê-las para o nosso dia a dia. E é com essa intenção que nós fazemos então as palestras para que vocês possam ouvir aí nos seus lares e se sentirem reconfortados, como se estivessem indo lá na nossa casa, São Francisco de Assis, a irmã Clara nos recebendo naquele auditório, para que a gente possa receber essas energias. Basta que a gente se coloque lá em pensamento, em energia e em vibração. E assim eu convido todos vocês, aqueles que se sentirem confortáveis, que possam se sentar de forma tranquila, fazerem algumas respirações profundas, relaxando todo o seu corpo, se entregando em confiança à espiritualidade, aos seus mentores, seus anjos da guarda, e pedindo então a permissão para iniciar os trabalhos de palestra neste formato digital. Querido Jesus, esteja conosco. Nos lembra a todo instante do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado. Que possamos nesse instante nos conectar contigo e ouvindo essas palavras que tu proferiu há tanto tempo, entender um pouco da tua mensagem de amor. E dá-nos fé, Pai, dá-nos força, dá-nos coragem de modificar o jeito de que temos vivido até agora, para sermos pessoas melhores, para um dia poder retornar à pátria espiritual com aquela sensação de dever cumprido. Muito obrigada equipe espiritual dos palestrantes que também se encontra conosco neste instante. Que possamos levar essas energias para dentro dos nossos lares, com uma nova vibração de fé, de otimismo, de coragem. Então, assim pedimos a permissão para iniciar então as palestras da noite de hoje. Muito bem, gente. Eu gosto muito de fazer essa oração, porque essa oração, como todos os trabalhos da casa, ela permite que a gente vá serenando a nossa mente tão agitada, para que a gente vá então qualificando a nossa energia. O mundo espiritual nos acompanha a todo momento, mas para que os nossos mentores, para que eles tenham essa proximidade de nós, é necessário que a gente melhore a nossa energia. Então, nada melhor do que fazer uma prece pedindo a proteção antes de nós estudarmos o Evangelho. O capítulo que nos cabe hoje é o capítulo 8, que é o capítulo Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. E aí esse capítulo tem vários tópicos: deixem que venham a minhas criancinhas, pecado por pensamento, verdadeira pureza, mãos não lavadas e escândalos, instruções dos espíritos, deixem que venham a minhas criancinhas, e bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então começa com uma passagem de Jesus no capítulo de Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: deixem que venham a minhas criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as impondo-lhe as mãos.
A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. É por isso que Jesus usa a infância como um símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo de humildade. Bom, a gente sabe que o Evangelho é realmente a nossa bússola, o nosso norte, para onde a gente deve se direcionar quando a gente está, então, consciente de que precisamos fazer um esforço para progredir, para melhorar. Apenas vir aqui, encarnar e passar essa vida adormecidos, sem as verdades do Espírito, sem fazer nenhum esforço na nossa própria melhora, não vai nos garantir um bom êxito desta encarnação. E a todo momento nós temos as oportunidades na nossa vida diária de fazer esse progresso. De que forma? Neste capítulo fala então dos bem-aventurados os puros de coração. E fala que os puros de coração, né, a pureza de coração, ela está diretamente ligada com a simplicidade e a humildade. Então é aí que a gente tem que focar no nosso dia a dia. Essa nossa vida tão agitada nos faz, por vezes, focar em coisas que não elevam a alma, né? Que não fazem com que a gente coloque em prática os ensinamentos de Jesus. Mas tá aí a gente fazer a escolha. Então, aí, neste capítulo que fala da pureza do coração, fala muito sobre simplicidade e humildade. E como é que a gente pode, então, começar a fazer isso no nosso dia a dia? Porque se a gente quer ser simples e puro de coração, nós temos que tomar algumas atitudes. A primeira atitude que nós temos que ter é a honestidade com as nossas falhas, com os nossos defeitos. A franqueza, né? Num momento que nós vivemos tão em pauta a hipocrisia na nossa sociedade, nós percebemos que no mundo digital, nos Facebooks da vida, Instagram e outras coisas, nós percebemos que muitas vezes as pessoas usam de máscaras, realmente neste momento de pandemia, né? Mas máscaras para representar algo que na sua intimidade não são. Então, aí que está o momento de nós pararmos e fazer esta reflexão. Jesus nos disse que devemos procurar a simplicidade e a humildade, a sinceridade com as nossas falhas. Quem eu sou? Quais os defeitos que eu tenho verdadeiramente? Né? E não colocar isso para baixo do tapete, mas entender que no momento que eu enxergo os meus defeitos, é um passo adiante na minha evolução. Porque quando eu consigo enxergar que tenho as falhas, né, é muito mais fácil eu compreender as falhas do meu irmão. Esse seria um primeiro passinho para que a gente desenvolva a humildade e a simplicidade, que farão então com que a gente faça toda essa reforma e esse movimento no sentido de buscar aquilo que Jesus nos disse. E aí esse capítulo segue falando, né, o pecado por pensamento. E esse item fala muito sobre isso, sobre as máscaras que nós usamos, porque a verdadeira essência, eu posso muito bem sorrir, eu posso muito bem passar uma imagem, mas dentro do meu pensamento, lá no fundo do meu coração, existe a verdade. Então eu posso até não cometer algum ato, mas eu pensei de forma pesada, de forma negativa, com um julgo muito forte sobre o meu irmão, sobre as situações, muito fácil apontar, né? Mesmo que em pensamento.
Mesmo que eu passe uma imagem de não, de pacífica, de calma, de pessoa já instruída, evoluída, dona das suas emoções, e lá no meu íntimo os pensamentos continuam de qualidade péssima. Na verdade, quando eu tomo essa atitude, a quem eu quero enganar verdadeiramente? Se o Cristo, o nosso irmão maior, nos conhece na integralidade da alma. Eu posso até enganar o mundo da matéria, as pessoas que me rodeiam, vestindo essa imagem de pessoa já mais evoluída, mas o Cristo me conhece em toda a minha essência. E aí, trazendo para a nossa vida prática do dia a dia, quem mais conhece a minha essência e pode acessar os meus pensamentos? Tudo que eu estou pensando, eu estou emitindo uma energia, eu estou criando uma energia à minha volta. Qual a qualidade dos meus pensamentos? Mesmo que eu pense em coisas boas, né? Mesmo que eu passe a imagem de coisas boas, se os meus pensamentos ainda são muito negativos, muito voltados à parte do julgo do outro, eu estou criando um mundo à minha volta de energias que são compatíveis com esses pensamentos. Então, não adianta a gente mentir, não adianta a gente disfarçar. Nós somos aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós vibramos no nosso coração. É isso que a gente está atraindo, e aí a qualidade das companhias espirituais que a gente está trazendo para a nossa vida. Então, depois disso, tem um outro item que trata sobre escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalos, cortem. Claro que uma figura alegórica forte para que Jesus usando dessa parábola, para que se a gente conseguiu identificar que algo vai nos levar para o caminho não é o caminho adequado, que a gente prefira passar sem, né, do que ser arrastado por aquele olho que vê mal, aquela mão que faz algo mal. Mas no sentido figurado, né, no sentido forte de que nós temos que ter força para lutar contra essas nossas tendências. Deixem que venham as minhas criancinhas, então é o que representa o quanto nós nos aproximamos da nossa verdadeira essência, do nosso caminho em direção a um progresso espiritual, quanto mais nos assemelharmos à pureza e à simplicidade de criança. As crianças, embora a gente entenda que uma criança é um espírito que está ali, que tem toda uma trajetória já. Mas quando estamos ainda encarnados, nos primeiros anos da infância, ainda somos maleáveis. Não trazemos à memória ainda todas aquelas nossas tendências, todos aqueles nossos vícios, todos aqueles erros do passado. Nós estamos ali como um livro novo, né? E por isso a simplicidade e a doçura das crianças. Será que é possível, gente, a gente trazer isso para o nosso dia a dia? De que forma? De que forma a gente pode alimentar este nosso lado mais doce, mais ingênuo? Tomando consciência de que a gente tem o livre-arbítrio para escolher. Então, vejamos, não é negar o que nós somos. Se nós somos, por exemplo, ainda identificamos que somos orgulhosos, de que maneira podemos lidar com o nosso orgulho de uma forma construtiva, identificando que temos ainda muito orgulho em nosso coração e que atos nós fazemos que são
impulsionados por esse orgulho. Quando a gente começa a ser verdadeiro com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, nós estamos sendo mais puros e simples. Não é negação, é a aceitação das nossas qualidades de seres humanos. Seres que vieram aqui, reencarnaram para aprender a não ser mais escravos das nossas emoções. Nós temos esse direito de sairmos do piloto automático, né? De escolher melhor. Antes eu fazia assim, porque é comum a gente ouvir, né? E algumas vezes a gente mesmo diz, né? Mas eu sempre fui assim. Não, gente, a gente pode ter sido assim até o momento da gente identificar que aquela postura não é a postura que o Cristo quer de nós, não é aquele chamamento que ele fez para que a gente se melhorasse. Bom, então se eu sempre fui assim, se eu fui até ontem, hoje eu posso ser uma pessoa diferente, eu posso identificar que eu agia de tal maneira e hoje eu vou passar a repensar de que forma eu posso agir melhor. Isso é, então, se identificar com a nossa essência, com a simplicidade, com a pureza de coração. E quem não quer ser alvo dos olhares dos mentores e com aquela doçura, com aquele carinho, pensar em nós e ver que a gente está progredindo? É isso que viemos fazer. O nosso coração mesmo nos indica quando fazemos boas ações, quando melhoramos, quando temos atitudes melhores, o nosso coração vibra de forma diferente. Está aí a bússola que Deus nos deu para que a gente siga os ensinamentos de Jesus. É possível sim se melhorar. É possível a cada dia repensar e fazer um pouquinho melhor. Com simplicidade, vamos deixar de julgar os nossos irmãos com tanta severidade. Vamos entender que o erro do meu irmão é o mesmo que eu também cometo, né? Vamos ter essa honestidade com análise das nossas questões para que a gente se transforme em corações puros, porque Jesus nos disse ali que só quem tiver o coração puro poderá ver a Deus. Não é verdade que quando a gente assume uma postura de olhar amoroso com a vida, a gente consegue ver Deus em várias situações? Naquele irmão, naquela flor, na natureza, em todos os ambientes. Basta que a gente se disponha a olhar com esse olhar. Isso é treino, gente. Isso é treino. Mas não de uma forma de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Quando eu realmente começo a fazer esse exercício e, em primeiro lugar, peço a força de Jesus, de toda a espiritualidade, dos nossos mentores, para que eu possa ter força de vontade, para que eu possa ter simplicidade, para que eu possa ter coragem em mudar, nós somos atendidos. Sempre somos atendidos. Nenhuma prece deixa de ser atendida. Vamos fazer mais uso frequente desta ferramenta maravilhosa. Então esse capítulo, convido todos que possam dar uma lidinha nesse capítulo, que é, como todo o evangelho, né, um bálsamo para as nossas questões e tentar aplicar no nosso dia a dia. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai modificar. E nós encarnamos quantas vezes já reencarnamos, viemos aqui, fazemos as coisas da mesma forma. Mas está em tempo da gente pelo menos tomar consciência que podemos mudar. A mudança está na nossa decisão. Vamos mudar no momento que a gente identifique que sim, eu sou humana, sou falha, cheia de defeitos e nem por isso deixo de ser amada pelo meu Pai maior.
e é todo esse amor que Ele deposita em mim, eu posso então com esta força me transformar, porque Ele me ama e sabe que eu tenho todas as condições de me modificar, de melhorar, para o meu bem mesmo, para o meu alívio, para que não fique tão pesada a jornada terrena. A verdadeira pureza. Então, assim, no final lá tem os comentários, né? E eu gostaria de ler assim, só para sintetizar, né? A verdadeira pureza. A lei de Deus é uma só, e os ensinamentos estão no Evangelho para nos servir de guia. As distorções, acréscimos e desvios da lei de Deus, fruto da ignorância e da imprevidência dos homens, são as ervas daninhas. Ou melhor, as plantas que meu pai não plantou e que o tempo e o progresso se encarregarão de arrancar. Porque esse capítulo ele também trata de um episódio em que Jesus foi jantar na casa de uma pessoa que ele convidou e Jesus não lavou as mãos. Entendam que este lavar de mãos que está neste capítulo não tem nada a ver com higiene. Era um ritual que eles tinham de não sei quantas vezes lavar as mãos no sentido de pureza. E Jesus então aproveita aquele momento para dar a lição e diz que não é o que entra na boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Porque o que sai da boca é a nossa verdade, é através da nossa fala, através dos nossos atos, é o quanto está puro ou não o nosso coração. Então é neste sentido, mais esse brilhante ensinamento que Jesus oportunamente aproveitou com essa questão das mãos não lavadas. Gente, eu quero agradecer todos esses momentos que nós tivemos de encontro, pedir desculpas se eu me alonguei demais, porque às vezes a gente começa a estudar um capítulo e vem uma energia tão maravilhosa e a gente quer compartilhar com vocês tantas coisas boas. E agradeço do fundo do coração que esse ano, apesar de ter sido um ano complicadinho em alguns aspectos, foi um ano que, se a gente parar bem para pensar, nos trouxe um momento de reflexão, um momento para que a gente faça como Santo Agostinho nos aconselhou, um checklist de como estão os nossos atos. E é tão comum em dezembro a gente pensar nisso, né? Metas para o próximo ano, né? Fazer aquele balanço do que foi feito, do que não foi feito. Convido a todos vocês que façam essa análise nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus conceitos de certo e de errado, de julgamento, que façam esse trabalho de limpeza para que a gente possa entrar em 2021 com uma energia melhor, com a proximidade desses amigos do mundo espiritual muito mais. Porque quando a gente começa a fazer esse trabalho de limpeza, de garimpo das nossas sensações, das nossas emoções, a espiritualidade fica mais próxima ainda, porque eles querem nos dar mais força ainda para que a gente melhore, para que a gente tenha essa nossa escalada de progresso, que é isso que a gente veio fazer aqui. Então, muito, muito, muito obrigada. Peço a Deus, peço a espiritualidade, a São Francisco de Assis e a Irmã Clara, que a todos que assistirem esse vídeo se sintam amorosamente abraçados pela espiritualidade. Recebam em seus lares as energias de luz, de esclarecimento, de encorajamento, para que seja feito, né, um trabalho de autoconhecimento com muito amor, né, nas nossas questões. Não precisamos não ficar de baixo astral quando evidenciamos que ainda temos erros. Somos humanos, estamos aqui para aprender.
E o que vai contar realmente é o que a gente sente. Qual a intenção em cada ato que nós tivemos na nossa vida. Porque a verdade e a simplicidade, elas transbordam. Não há máscara que seja suficiente para esconder a nossa essência. Pensemos nisso, na nossa responsabilidade de mudança. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe a todo e sempre. Fiquem com Deus. Obrigada.